Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que preocupa muitos professores: o desinteresse dos alunos em aprender o idioma estrangeiro. Eu acredito que isso aconteça bastante com o inglês, um pouco menos com outros idiomas como francês, alemão, italiano, porque as pessoas muitas vezes estudam esses idiomas porque elas gostam. Algumas vezes não, existem pessoas que estudam porque precisam do idioma, mas uma grande parte dos alunos gostam muito. E pelo inglês ser praticamente um idioma obrigatório para que a pessoa tenha sucesso no trabalho, acaba acontecendo um pouco essa questão de não ter interesse, de não ter vontade, de ser obrigado a fazer aquilo. Então, o que o professor pode fazer para trazer esse interesse para o aluno? É claro que tem aquilo que o professor pode fazer, mas tem aquilo que o aluno deve fazer também. O professor não fará milagres, mas o professor ele pode ajudar, ele pode fazer com que essa situação possa melhorar. Uma dessas coisas é fazer com que a aula seja mais prática, com que o aluno fale mais. Quando a gente aprende um idioma e que a gente começa a falar esse idioma desde cedo, isso dá gosto, né? A gente gosta, todo mundo, eu como aluna também, porque eu sou professora, mas também sou aluna, todos os alunos eles gostam de produzir, de falar, principalmente de falar. Então, privilegie atividades comunicativas desde o começo da aprendizagem. Tente também não falar muito, porque nós professores, nós gostamos de falar. E as pessoas geralmente gostam de falar, gostam de contar as coisas. Mas nós precisamos entender que o aluno é que deve falar mais. A prioridade é do aluno. Então, mesmo que a gente tenha vontade de contar aquele caso, aquilo que aconteceu com a gente, mesmo que seja na língua que nós ensinamos, é interessante que a gente não faça. Evite o máximo, porque naquele momento o aluno precisa falar. Eu, por exemplo, tenho uma experiência com relação a isso. Quando eu estudava inglês e ainda era um ensino presencial, isso foi antes de começar a dar aulas online, antes de 2008. Eu estudei o inglês, comecei a estudar relativamente cedo, não tão cedo como o francês, mas relativamente cedo, e parei várias vezes. Em uma dessas vezes, eu estava em uma escola e a professora falava muito, a professora contava os casos da vida dela, e eu pensava, eu sentia que eu estava perdendo tempo, porque eu não sentia que eu estava produzindo, que eu estava aprendendo. Eu ficava lá, como todo mundo, escutando muitos casos, muitas histórias, e eu pensava, eu não vim aqui para escutar histórias, eu vim aqui para aprender. Então isso me desanimou bastante na época. Hoje em dia, com certeza até mais, porque hoje em dia nós temos o YouTube, que não existia naquela época. E o aluno pode pensar que se ele quisesse escutar alguém falando, ele ligaria o computador e acessaria o YouTube. E lá ele pode encontrar pessoas do mundo todo falando inglês. Então ele não precisa escutar o professor. Naquela época até precisava um pouquinho, porque o único lugar no qual o aluno teria esse exercício de escutar o idioma, né, de receber aquilo, né, que os professores chamam de input, ele só teria aquilo dentro da escola. Naquela época, pode até ser que fosse um pouquinho importante isso, porque o aluno só escutava o idioma dentro da escola praticamente. Hoje não. Hoje isso é inviável porque o aluno pode escutar, pode ligar a internet, o YouTube, por exemplo, e escutar inglês o tempo todo. Na verdade, se a gente parar para pensar, o aluno não precisa do professor para escutar inglês e até mesmo para estudar a gramática em aulas expositivas, porque isso ele consegue fazer pelo YouTube também. Existe um canal muito interessante no qual os professores, há vários canais inclusive, nos quais os professores dão aula de gramática, de vários temas gramaticais. Então o professor ele precisa pensar naquilo que o aluno realmente precisa que ele faça. O aluno precisa dele para quê? O que o aluno não pode fazer sem ele? As atividades de listening são um pouco mais direcionadas. O professor ele realmente precisa fazer essas atividades, porque na internet a gente escuta qualquer coisa.
Não é uma atividade direcionada e que precisa ser feita. Entretanto, o professor precisa fazer com que o aluno fale mais, com que o aluno tenha aulas mais comunicativas. O professor também deve fazer com que as atividades de comunicação sejam mais voltadas para a vida real. Mesmo assim, se o seu aluno ainda não valoriza o idioma que ele estuda, você pode apelar. Você pode mostrar a ele, nas várias profissões que existem, quanto o inglês melhora o salário dessas pessoas. Então, isso é fácil você encontrar na internet. Você pode pesquisar esses dados ou até mesmo levar alguém um dia para a aula, ou se a aula é online, pegar um áudio, alguma coisa de alguém que trabalha em empresas e que contrata pessoas, provar a ele a importância desse idioma e dizer a ele a importância da gratidão. A gratidão é uma coisa muito importante na vida de todo mundo. E as pessoas que falam o idioma e aquele idioma traz um salário maior, uma possibilidade melhor de arrumar um emprego, elas têm que ter gratidão por aquele idioma. Porque aquele idioma está trazendo benefícios para ela. Então, em vez dela pensar que aquele idioma é chato, que ela não gosta, que ela não quer aprender, ela tem que pensar o contrário. O quanto aquilo traz para a vida dela. Não só em matéria de emprego, mas você conhece outras culturas, conhece outras pessoas, conhece coisas que você não conheceria se você só falasse português. Então as pessoas, os alunos precisam desenvolver essa gratidão. Quando eles desenvolverem a gratidão, eles vão aprender muito melhor, porque vai ficar muito mais fácil, porque eles estarão muito mais motivados. Você também tem algum conselho para os professores que sentem que os alunos não querem aprender, que não valorizam? Se você tiver conselhos, coloque aqui nos comentários, porque assim nós podemos ajudar todo mundo, cada um trazendo um pouquinho de sua experiência para que todos possamos avançar. Não esqueçam de comentar, porque o comentário de vocês é muito importante. Não esqueça também de curtir o vídeo e fazer a inscrição no canal. Nos vemos no próximo vídeo.